A mudança feita no personagem do Pinguim em Batman Cruzado Encapuzado foi uma das que mais chamou a atenção. No começo parecia que era algo só pra lacrar mesmo e vida que segue, mas não. Tudo isso aconteceu pelo Bruce Timm ser estupidamente burro e não conhecer os personagens do universo ao qual ele já trabalhou antes. Isso ficou bem claro depois de uma entrevista recente que simplesmente teve a declaração mais inacreditável dele. Então já deixa aquele like brabo pra fortalecer e vamos pro que interessa. Numa entrevista ao site M, quando perguntado sobre a animação e sobre essa escolha de deturpar um dos vilões mais clássicos do Batman, a resposta do Bruce Timm foi a mais inacreditável possível. Segundo ele, um dos problemas do Batman é o personagem não ter boas vilãs. Você tem a Arlequina, Mulher Gato, era venenosa e só isso, e segundo ele seria legal o Batman ter mais vilãs. E visto que eles não tinham uma ideia ainda do que fazer com o Pinguim, eles decidiram assinar o atestado de falta de criatividade, deturpando um dos vilões mais clássicos do herói, que já tem mais de 80 anos de estrada, conseguindo funcionar muito bem sendo do jeito que é. Eu não preciso dizer o quão idiota é essa posição do Bruce Timm, e é ainda mais surpreendente vindo de alguém que já trabalhou com o personagem antes, e parece que não conhece o material que tem nas mãos. Parece que simplesmente jogaram o Batman na mão dele e pediram pra alguém contar pra ele como que o personagem funciona, quais são os principais vilões, e ele foi fazendo tudo às cegas na base da consultoria. Pra dizer que o Batman só tem a Arlequina, Mulher Gato e Era Venenosa como vilãs, a pessoa tem que nunca ter pesquisado absolutamente nada sobre o personagem, então bora listar quais são todas ou quase todas as vilãs do Batman que o Bruce Timm escolheu simplesmente ignorar pra deturpar outro personagem no lugar. Noturna. Começando por uma que felizmente se lembraram que ela existe, e ela aparece no episódio 8 da animação, que é um dos melhores desse poço de lixo que é o Batman Cruzado Encapuzado. Natalia Knight é uma mulher capaz de drenar energia vital e tem uma pele hipersensível à luz do sol, o que a faz poder atuar em Gotham somente durante a noite. Antes capaz apenas de manipular feromônios, ela foi depois transformada numa espécie de vampira para acrescentar um pouco mais de originalidade. Jane Doe. Uma perigosa serial killer obcecada em conhecer suas vítimas antes de executá-las e então roubar seus rostos para viver a vida delas. Sendo capaz de replicar perfeitamente quaisquer detalhes e traços de personalidade, inclusive transformando sua própria mente para acreditar ser quem ela diz que é, o que torna extremamente difícil de dizer quem está por trás de suas máscaras. Magpie. Antiga curadora do Museu de Gotham, mas que tinha uma certa obsessão por juntar coisas belas e valiosas, e isso acabou tirando dela seu emprego, a fazendo entrar numa vida de roubos. Sendo extremamente ágil em combate corpo a corpo e podendo estender suas unhas como garras super afiadas, isso foi só alguma das características que ao longo dos anos a permitiram integrar equipes como a Sociedade Secreta dos Supervilões e o Esquadrão Suicida. Nyssa Rothko. Uma das filhas de Ra's al Ghul, membro da Liga dos Assassinos e que já se banhou nas águas do Poço de Lázaro, que a conferiu capacidades sobre-humanas como um envelhecimento desacelerado. Além disso, ela tem todo o treinamento dos assassinos de seu pai e mais de uma vez já se provou estar em condições de enfrentar lutadores habilidosos como o próprio Batman. Harpia. Uma vilã que havia se aliado a Maxie Zeus, que tinha uma certa obsessão pela Grécia Antiga. Ela montou um traje baseado inteiramente na criatura mitológica que a dava a capacidade de planar, fazer uso de garras afiadas além de dispará-las, e uma corrente com gancho que ela usava para se mover e atacar. Sem contar que ela foi bastante hábil em combate contra o Batman, conseguindo atingi-lo várias vezes. Roxy Rocket. Acreditem ou não, ela foi criada pelo Bruce Timm. Uma ex-dublê viciada em adrenalina e que depois de perder seu emprego decidiu buscar suas fortes emoções entrando na vida do crime, efetuando vários assaltos pela cidade usando um veículo equipado com um foguete para se locomover. Fright. Uma vilã capaz de exalar poderosas toxinas e que já foi parceira de crime de nomes bastante relevantes como o Espantalho e o Máscara Negra. Com o Espantalho, ela foi empregada pelo Pinguim para o desenvolvimento de uma variação da toxina do medo que deixasse os capangas dele sempre com medo dele. Com os recursos que ela tinha, ela acabou testando algumas das fórmulas em si mesma que lhe conferiram poderes como a força sobre-humana e sua capacidade de exalar toxinas. Orca. Depois de um acidente que tirou o movimento de suas pernas, a doutora Grace Ballen resolveu experimentar em si mesma um método de regeneração do tecido espinhal que era baseado em tecidos de orca.
Isso acabou descambando para ela tomar a forma de uma criatura parecida com uma baleia, e depois de vários embates com o Batman, ela reforçou o uso da fórmula, que acabou transformando ela permanentemente, a tornando um peso pesado tanto quanto caras como o Tubarão-Rei e o Crocodilo. Sofia Falcone. Filha de Carmine Falcone, ela era uma das responsáveis pela liderança dessa família da máfia de Gotham, ganhando fama não só por ser muito alta e forte, mas pelo seu jeito manipulador, vingativo e sádico de agir. Depois da morte de Carmine, ela se tornou um dos grandes nomes da família e também uma assassina chamada The Hangman, que vitimou vários policiais de Gotham, além de entrar numa verdadeira guerra contra o Duas Caras. Lady Shiva. Sandra Woo-san é simplesmente a primeira artista marcial a dar uma surra tão bem dada no Batman que fez ele parecer um amador. Geralmente adotando uma postura mais neutra, ela tanto foi parceira de viagem de outros artistas marciais mais heróicos como Richard Dragon, que foi um dos mestres do Batman, e o Tigre de Bronze. Mas também já deitou na porrada outras lutadoras como a Canário Negro e a Caçadora, o que não é pra menos, afinal ela conhece até mesmo estilos de luta tidos como perdidos, conhecendo algumas técnicas que nem mesmo o Batman sabe. Whisper Adair. Também conhecida como Snake Fatale, ela é uma assassina com uma pele reptiliana que começou a vida como membro da Liga dos Assassinos antes de se aliar à Intergang, que é uma organização criminosa situada em Metrópolis e que lida mais com um armamento alienígena. Ra's al Ghul foi o responsável por dar a ela a fórmula que causou sua transformação, a tornando num ser imortal, imune a toxinas e capaz de tomar a forma de uma serpente semi-humana que ainda pode expelir ácido e controlar mentes. Talia al Ghul. Simplesmente a filha mais proeminente de Ra's al Ghul e que geralmente toma a liderança da Liga dos Assassinos na ausência de seu pai. É uma das artistas marciais mais habilidosas de toda a DC, fundadora de outras organizações secretas como a Leviatã, além de ser capaz de se virar muito bem em combate, já que possui o treinamento com base no conhecimento de séculos de Ra's al Ghul. Madame Zodíaco. Uma especialista em ocultismo e clarividência que teve sua mente dividida em duas personalidades após o contato com uma entidade das trevas. Capaz de convocar demônios e usar dos poderes dessa entidade, ela, ao lado do Doutor Zodíaco, foram uma ameaça considerável para o Batman e o Superman resolverem juntos. Scorpiana. Uma assassina dotada de força e reflexos sobre-humanos que simplesmente foi capaz de capturar o Asa Noturna e levá-lo pro asilo Arkham como uma condição para fazer parte de um grupo liderado pelo vilão Simon Hurt. Seus aprimoramentos cibernéticos, além de a conferirem seu condicionamento sobre-humano, ainda são equipados com um potente veneno de escorpião azul. Coelha Branca. Diana Hudson tem a capacidade de se dividir em dois seres diferentes, sendo um ela própria e a outra a Coelha Branca, uma vilã com uma personalidade totalmente diferente da dela e com uma aparência igualmente distinta. Em geral, ela atua auxiliando outros vilões, como já fez pelo Cara de Barro, o Espantalho e o Bane, se provando mais de uma vez uma vilã bastante astuta e difícil de ser capturada, conseguindo escapar do Batman uma porção de vezes. Penumbra. Mais um membro da Liga dos Assassinos e que teve como sua primeira missão se infiltrar e matar o Sensei Shihan Matsuda, um dos primeiros mestres de Bruce Wayne antes de se tornar o Batman. Depois desse evento se sucedendo em sua missão, ela é revelada anos depois trabalhando para Ra's al Ghul, mas agora com novos poderes, sendo capaz de criar construtos de energia das mais diversas formas, como armas e braços. Morcega Humana. O morcego humano já é um velho conhecido de quem é fã do Batman. Kirk Langstrom desenvolveu seu soro para curar a surdez através do uso de atavismo com o uso do DNA de morcegos, o que acabou o transformando em meio aos seus testes no morcego humano, que apesar das aparências é um dos heróis de Gotham City. O mesmo não pode ser dito de Francine Langstrom, que era na verdade uma espiã das indústrias Caldwell que financiava o projeto do Kirk com o objetivo de roubá-lo para fazer armas biológicas. Em outras palavras, um exército de morcegos humanos. Francine mentiu sua vida toda pro Kirk para poder roubar seu projeto, e quando ele foi roubado pela Liga dos Assassinos, ela resolveu criar sua própria versão da fórmula, mas com o DNA de um outro tipo de morcego, um que se alimentava de sangue e era extremamente agressivo, que tornou a fórmula viciante e acaba levando tudo isso para uma intensa agressão doméstica entre morcegos gigantes. É inacreditável que alguém do calibre do Bruce Timm seja burro o suficiente para não se dar o trabalho de conhecer o material com que ele tá trabalhando pela segunda vez.
A verdade é que todos os heróis e até entre os heróis existem toneladas de personagens femininas, negros, etc. que acabam sendo abandonados no fundo do baú por conta dessa preguiça e burrice endêmica de lacrador que acha que trocar de sexo e trocar de cor é fazer representatividade. Mais uma vez é provado o que sempre soubemos: Lacrola não é consumidor dos materiais que eles buscam deturpar e destruir. Não existe escassez de personagens, o que existe é má vontade, preguiça e muita, mas muita burrice. Curte, comenta e compartilha esse vídeo, todo o apoio de vocês eu valorizo demais para o canal continuar seguindo em frente, e considere apoiar pelo LivePix no comentário fixado, através do Valeu, se tornando membro. E eu sou o Victor, você tá no Nerdverso, e até a próxima!